A paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por esse dia maravilhoso, 14/10/2020. E está ótimo, que a temperatura está maravilhosa. E nesse momento eu estou passando para gravar, fazer algo que eu nunca fiz. Quero gravar um vídeo a respeito de algumas coisas que aconteceram comigo no passado, que fazem parte do meu testemunho de vida e que realmente nunca compartilhei assim em redes sociais com ninguém. Mas eu hoje vou fazer apenas uma pequena parte, não vou fazer de muita coisa para não ficar prolongado. Mas eu quero relatar algumas situações que aconteceram comigo aqui e que mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Deus me amava e ama você também. Aos 6 meses de idade, eu fui picado por uma cobra venenosa enquanto eu estava dentro da minha casa. A minha mãe, ela tinha me colocado para brincar e uma cobra entra e eu fui picado por ela. Ela conseguiu me pegar, mas já era tarde demais, eu já tinha sido mordido. E aí interessante é que a gente morava muito distante da cidade. Meu pai trabalhava em uma fazenda e a cidade mais próxima era a cidade de Laranjeiras, aqui em Sergipe. E a farmácia, a única farmácia que tinha na região era lá. Então um tio meu se prontificou a comprar medicamentos, que é um tal de um contraveneno, chamavam na época. E ele foi, montado a cavalo, e era distante. O problema é que meu tio, ele era cachaceiro, ele era biriteiro mesmo, viciado. E entre o local que nós estávamos e a chegada da farmácia, existia várias bodegas no caminho. Em cada bodega que ele passou, ele tomou uma pinga, contou o que tinha acontecido, que o sobrinho tinha sido mordido por uma cobra e que ele estava indo comprar medicamento. Ele chegou até Laranjeiras, comprou o remédio e voltou. O problema é que quando ele retornou, fez o mesmo roteiro. Em cada bodega que ele passou, ele contou que já tinha comprado o remédio e que estava trazendo para mim medicar. Resumindo, quando ele chegou em casa, irmão, eram 4 horas da tarde. E eu fui mordido às 8 horas da manhã. Uma situação complicada para uma criança, para um adulto podia até resistir muito tempo, mas uma criança de 6 meses, realmente a chance é pequena. E, graças a Deus, quando ele retornou com o remédio, eu estava são e salvo, eu estava brincando, eu já estava lá normalmente, mas apesar que estava mordido. Mas graças a Deus não aconteceu absolutamente nada de ruim com minha saúde. Esse episódio aconteceu, e isso é um fato que me chamou muita atenção quando a minha mãe me contava. Parece que o diabo se empenha em me matar desde que eu era criança, por algum motivo. Mas não fica por aí apenas. Aos 7 anos de idade eu fui picado por um escorpião amarelo. Também não houve nenhum problema. Graças a Deus, eu não fui a nenhum hospital, eu não fui levado a lugar nenhum, porque a gente curava era em casa mesmo. Porque Deus cuida. Deus cuida dos humildes, Deus cuida dos pobres, não tem jeito. Então Deus estava cuidando de mim. Mas, irmãos, o fato mais interessante, mais tremendo que aconteceu com a minha pessoa, aos 17 anos de idade, eu trabalhava em uma pedreira. Eu vou lhe dizer o seguinte, com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar para ajudar a família em casa. E desde então eu nunca parei de trabalhar. Não morri de trabalhar, pelo contrário, cresci trabalhando, continuo trabalhando e sempre fui um cidadão honesto e honrado. Hoje por aí criança não trabalha, menino não trabalha mais. Menino pode fazer tudo, menos trabalhar, né? Mas eu trabalho desde os 13 anos de idade. E consegui ser esse cara que eu sou, firme e forte, honesto para a glória de Deus. Mas aos 15 anos eu comecei a trabalhar em uma pedreira. Aqui no povoado Timbó, aqui em São Cristóvão, é muito conhecida hoje no Brasil e às vezes além fronteiras, a barragem do Rio Poxinha-Sul. Ali onde é o paredão daquela barragem hoje, tinha 2 pedreiras, 2 bocas de pedreira. Uma de um lado, outra de outro. E eu trabalhava em uma delas, numa das entradas. Aos 17 anos, aconteceu um fato interessante e estarrecedor ao mesmo tempo com a minha pessoa ali. Nós estávamos tirando pedras e um paredão de pedra muito grande não queria cair. A gente tentou de tudo, mas ele não descia, ele não cedia
porque havia uma pedra calçando, impedindo ele de cair. E como ele era um misto de barro e pedras e não dava para fazer uma perfuração para colocar um explosivo, era preciso que alguém fosse até lá embaixo, tirar aquele calço para que o paredão caísse. E nós tínhamos uma estratégia, meu Deus do céu, era uma estratégia na época que a gente tinha, não tinha tecnologia. Trabalhava mesmo, era na garra, era na mão mesmo. E a estratégia era o seguinte, enquanto um ficava olhando, o outro ia lá futucar. Quando o paredão pingasse, a pessoa simplesmente gritava e o outro corria. E nesse dia estava o meu parceiro de trabalho e estava também o dono da pedreira. E eu fui, coitado, eu fui o mais encarregado de ir lá. E eu digo, eu futuco ela e depois eu corro. Só que foi o contrário, meu irmão. Assim que eu entrei, a pedra, o paredão estava como se fosse um telhado. Eu entrei lá debaixo daquele telhado, eu fui até lá, com uma alavanca de 5 quilos, e quando eu enfiei a alavanca no lugar que estava realmente bloqueando, o que aconteceu foi estarrecedor. Não deu tempo para pingar, não deu tempo para avisar, não deu tempo para nada. Simplesmente aquela montanha de pedra e barro desabou em cima de mim. É algo que eu não saberia explicar, eu não soube explicar na hora, e depois é que eu fui meditar na coisa. Mas o paredão simplesmente caiu em cima de mim. Literalmente, com tudo. Não houve tempo para avisar, não houve tempo para correr. E assim que caiu, eu pude ouvir várias vezes os dois amigos que tinham, o trabalhador e o dono, o outro meu parceiro, eles gritando o meu nome. Aloysio, 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 cadê Aloysio, cadê Aloysio? Eu estava ouvindo. Eu sabia que estava em algum lugar, mas eu não podia responder, porque devido à quantidade imensa de pedra e barro, levantou uma grande nuvem de poeira. E eles continuaram gritando meu nome. E como eu não respondi, um deles gritou, Aloysio morreu. E quando isso aconteceu, que ele disse Aloysio morreu, eu escutei que alguém caiu. As pernas da pessoa falhou, tremeu e ele caiu. Eu escutei o bate. E escutei o soluço com alguém chorando. Se agora? Mas eu estava vendo tudo, eu estava ouvindo tudo. Mas eu não estava ouvindo, mas eu não sabia onde estava. Estava muito escuro. E eu não sentia absolutamente nada. Então, quando a poeira diminuiu mais um pouco, eu consegui gritar. Mas alguém estava chorando lá. Eu consegui gritar, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. E aí eu percebi que eu podia ver eles, eu virei o rosto. E eles estavam olhando exatamente para o lugar em que eu estava, lá embaixo. Para o lugar que eu havia entrado. Mas eu não estava, curiosamente, eu não estava lá naquele lugar mais. Aconteceu algo inimaginável naquele dia. E eu continuei gritando, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu consegui, quando eles conseguiram me verificar onde eu estava, eu vi a cara de alívio, a surpresa, e aí eu desci do lugar que eu estava. Eu não estava mais debaixo, eu estava em um paredão, ao lado do que havia caído. Milagrosamente, eu não saí daquele lugar, eu não corri, eu não voei, eu não me teletransportei porque eu não podia. Mas alguém me tirou de debaixo daquelas pedras. E veja bem, não me tirou antes do paredão cair, foi depois que aquele paredão maldito caiu. Alguém me tirou lá de dentro e me colocou num paredão do outro lado da pedreira. Eu estava do outro lado, pendurado em uma parede de pedra, porque o local era meio grande. E quando eu disse onde estava e quando eles me viram que eu consegui descer, e aí a pergunta foi, como é que pode? O que foi que aconteceu? Como é que você saiu de lá? Porque eles estavam olhando para me avisar. Se eu corresse, eles me avisariam. Eles me avistariam, melhor dizendo. Mas eles não me avisaram, eu não tinha como correr. Eu só podia correr depois de um aviso, mas não deu tempo para avisar, não deu tempo para nada. E aí foi aquela surpresa, como você chegou ali? Eu digo, eu não cheguei. Eu estava tremendo, eu não sentia nada, não sentia medo, mas eu estava tremendo. Eu digo, eu não cheguei ali, eu não fui parar ali, alguém me colocou lá. E meus irmãos, os que eu estou dizendo aqui agora, eu tenho testemunha viva. Um já é falecido que trabalhava comigo, mas a pessoa que era dono do local ainda é vivo para testemunhar se for preciso. E todas as vezes que ele me encontra, ele sempre me pergunta uma coisa, e aí, Aloysio, você ainda se lembra daquele dia, aquele negócio? Eu digo, eu me lembro, ali foi a mão de Deus. Eu não era cristão naquela época,
Eu vim aceitar Jesus bem depois. Mas eu sempre me ligava de uma coisa que meu avô dizia: Luiz, você tem um corpo fechado. E eu acreditava nessa história, corpo fechado e acabou. Mas o meu avô, na maneira dele falar, ele dizia: olha, Deus te protege, Deus te guarda. Era assim que ele queria se expressar e não sabia. E eu tive meditando uma coisa mesmo recentemente, nos últimos dias, uma coisa interessante. Eu não saí antes do paredão cair. Quem me tirou de lá não me tirou antes. Me tirou depois. E eu tive verificando uma coisa, friamente pensando. Um corpo material, um corpo físico que nem o meu, e ainda gordinho assim, forte que nem eu, não passa por entre pedras, não passa por entre barro. Só um corpo espiritual, só um corpo tangível, como alguns chamam, ou um corpo glorioso, tem a capacidade de passar por pedra, por fogo, por ferro, por o que for. Mas um corpo físico não passa nunca. E eu posso dizer, eu tive uma experiência gloriosa com Deus. O que eu quero lhe dizer com isso, sabe o que é? Que mesmo com essas pessoas perdidas que estão aí na vida, nas drogas, na prostituição, seja em que for, Deus ama elas. Deus tem protegido elas, guardado elas. Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto na vida deles. Ele tem um chamado na vida deles mais na frente. E só Deus sabe o dia e a hora que eles vão aceitar Ele, que eles vão aceitar Jesus. Foi comigo assim. Eu não era cristão. Eu não acreditava em Deus. Para mim, Deus era ninguém. Se viesse falar de Deus para mim, eu ainda xingava Deus. Mas Deus agiu dessa forma na minha vida. E Deus está agindo dessa forma na vida de muita gente por aí. Tem muitas pessoas que você passar por aí, torce o nariz na rua porque é um morador de rua, porque é um mendigo, porque é um drogado. E você é melhor do que ele, você não já esteve na situação que ele está hoje. Lembra-se disso, meu irmão, você não é melhor do que ninguém. E naquele dia eu percebi o quanto Jesus me amava. Mesmo eu não amando Ele, mesmo eu não reconhecendo Ele como Deus, como meu Salvador. Mas hoje eu posso falar claramente. Afirmo mais uma vez, o que eu estou falando aqui, eu tenho testemunha viva, se for necessário. Eu não falo coisas que eu não possa provar. É porque Jesus tinha um projeto na minha vida. O diabo tinha o interesse de me matar desde pequeno, desde criança. Mas Deus tinha um projeto muito grandioso na minha vida. Se Deus me preservou dessas situações, é porque Ele tem coisa muito boa lá na frente. Primeiro porque se eu morresse naquela situação, eu estaria perdido. E depois é porque Ele tem um projeto grandioso na minha vida. E Ele tem projeto na vida dessas pessoas que estão por aí perdidas. Mas aos 23 anos de idade aconteceu outra tragédia. Eu fui mordido outra vez por uma serpente na beira de um rio. A mesma coisa, graças a Deus não teve nada. Eu vinha do trabalho em Aracaju, eram 11 horas da noite, eu tinha pegado o último carro de lá para cá e não tinha como ir para lugar nenhum. Eu tomei café e fui dormir. Acordei no outro dia só me salvo. Para finalizar, meu irmão, aos 33 anos de idade, em um risca-faca da vida, você sabe o que é risca-faca? Quem já andou sabe, né? Cacete armado, boteco, onde só dá briga, só dá coisa do cão. E eu era cachaceiro. Eu sei o que é ser cachaceiro, viu, rapaz? Nem falar de cachaça pra mim, não. E num desses botecos da vida, desse risca-faca da vida, entre uma confusão e outra, uma arma de fogo foi disparada repetidas vezes na minha direção, a curta distância. Escopeta. Foi acionada várias vezes e ela não disparou. Negou fogo, como diz por aí. Ela falhou, porque a mão de Deus estava lá. O curioso é que, posteriormente, a pessoa disse: eu não entendo como aquela arma falhou. O cartucho era novinho, estava fresco. Não entendo. Atirou em uma árvore e o tiro saiu. Isso eu não entendo porque dele não saiu. Saiu na mangueira, mas dele não saiu. A mão de Deus. Meu irmão, tem muita gente por aí perdido neste mundo, mas que é escolhido de Deus. E que eu e você, como testemunhas de Deus hoje, como porta-voz de Deus, tem a responsabilidade de fazer com que elas venham a conhecer Jesus. Você é responsável por isso. Pare de passar pelas pessoas com a gravata no pescoço, né? Eu também estou com a gravata aqui, ó. Pare de passar com essa gravata no pescoço, de um palitozinho, com o nariz empinado, achando que elas não prestam. Porque elas têm muito valor para Deus. Pode não prestar para você, mas tem muito valor para Deus. Porque eu sinto isso na minha pele. E hoje eu me sinto na responsabilidade de conduzir outras pessoas. O que eu estou dizendo aqui, meus queridos, tem pessoas vivas para confirmar o que eu estou dizendo. Isso é apenas um pequenos detalhes.
porque tem coisas que é melhor não contar. Mas eu estou contando isso para edificar alguns que estão por aí em dúvida, que estão por aí achando que é o bam, que Deus só ama você. Não, Deus ama todos nós. Não importa a situação que o ser humano está hoje, Deus ama ele. E quer salvar, quer libertar e quer usar na terra para resgatar outras vidas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e que possamos, irmãos, ser testemunhos vivos, dar testemunhos da palavra de Deus, do poder de Deus, da glória dele, da salvação que ele tem para oferecer para cada um de nós, sabendo que nós não somos melhor do que ninguém, somos apenas criaturas salvas. E que precisamos contribuir para a salvação de outros, porque para isso Jesus nos chamou, para sermos testemunhas dele, para mostrar a glória dele e ele aqui nesta terra. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.